história com Cristo. Então, meus irmãos, eu estava ouvindo aí a fala de algumas pessoas que é crente, né? Aí eles ficam agora observando que fulano disse que vai mudar a Bíblia, que é para mudar a Bíblia. A fala das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, eles ficam ouvindo e aí eles ficam condenando essas pessoas. Os crentes ficam condenando. Essas pessoas, meus irmãos, que falam essas bobagens, como a palavra de Deus diz, que a boca fala do que o coração está cheio, a gente não tem que ouvir nem condenar ao inferno não, meus irmãos, essas pessoas. A gente tem que fazer a diferença e simplesmente orar por ela e pedir que Deus o alcance, essas pessoas. Que Deus abra o entendimento dessas pessoas. A gente não estamos aqui para julgar ninguém não, meus irmãos. E também outra coisa, meus irmãos, nós também já fomos assim. A gente tem que lembrar que nós fomos resgatados também da ignorância, da falta de conhecer a palavra do Senhor. Porque para a gente conhecer a Jesus, a gente tem que se aprofundar na palavra. A gente se liberta através da palavra de Deus. Então essas pessoas que se consideram crente e liberta, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer a diferença se você se comporta como os que não conhecem, que fica condenando as pessoas ao inferno? Gente, a gente tem que entender que essas pessoas, elas vivem no mundão, elas não vivem buscando ao Senhor. Em vez da gente ficar julgando essas pessoas que estão indo, falando coisas que não condiz com a palavra de Deus, a gente tem que entender, gente. E muitos falam justamente por isso, que não quer esse Deus, que os crentes falam que o tempo todo é condenando a quem é diferente ao inferno. Nós não, já disse, nós não estamos aqui para condenar ninguém ao inferno, não. A gente mesmo não estamos salvos. Porque é todo dia uma luta. Todo dia vem uma afronta para você superar. Coisas que você tem que se fazer de surdo, mudo e cego para não pecar. Imagine quem não conhece a Deus, meus irmãos, quem não teve uma experiência com Cristo. Porque para você conhecer a Deus verdadeiramente, primeiro você tem que ter uma experiência com Ele. E depois você ser uma pessoa aquebrantada e entender essas outras que ainda não teve esse encontro com Cristo. E não ficar nas redes sociais julgando, condenando, como se nós estivéssemos já salvos e eles estão tudo condenados ao inferno. Está errado, meus irmãos, isso. Não é assim não, meus irmãos, que a gente vive em Cristo. A gente vive em Cristo olhando para essas pessoas com misericórdia. Jesus, ele não olhou para ninguém, mesmo os grandes pecadores, mesmo aqueles que praticaram grandes pecados, ele não olhou para ninguém com os olhos de ódio, nem julgando. Simplesmente ele falava: se arrependam e me sigam. A
A palavra dele era isso. Se arrependam e me sigam. Mas os crentes de hoje, ele envergonha realmente o nome de Cristo. Com essa história de achar que eles já estão salvos e que aquele que ainda não encontrou Cristo já está condenado. Meus irmãos, acordem. Ou então porque não vive num templo, não vive dizendo que é pastor, que é pastora, que é crente, que é não sei o que, está condenado. Não é assim não, meus irmãos. Vocês esqueceram da passagem do ladrão da cruz. Esqueceram? O ladrão não conhecia palavra, não conhecia Bíblia, não conhecia templo, não conhecia nada. E Jesus disse, porque ele se arrependeu e reconheceu o erro dele, ele disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, quer dizer, não é essa ladainha que vocês acham que tem que viver nessa ladainha, nessa mentira toda, para eu dizer que estou salva e que o fulano está condenado ao inferno. Não é por aí não, meus irmãos. E aí, em vez de vocês ajudarem, em vez da gente ajudar essas pessoas, a gente atrapalha eles chegarem até Cristo. Eles nem querem conhecer esse Cristo, porque é esse Cristo que transforma as pessoas amargas, que só sabe julgar e condenar, ninguém quer não, meus irmãos. Porque nós somos pecadores. Nós queremos ajuda. Nós não precisamos de ninguém para condenar a gente, não. A gente mesmo já se condena, a gente sabe que a gente está errado quando a gente erra. E quem foi que nunca errou, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e um bom dia.